Por falar nisso, temos o nosso convidado? Temos o nosso convidado aí, PDV. Muito bem. Conosco. Por falar em Série C, Série B, estamos na linha com o Ricardo Catalá, treinador do São Bernardo, que subiu essa temporada da Série B, da Série C para a Série B. A gente apostava muito no São Bernardo por toda a estrutura que o clube tem nos últimos tempos, né? De SAF, bem organizado, muito bem administrado. E o Catalá vai falar melhor a respeito disso, desse acesso do São Bernardo e também de uma Série B que promete bastante na próxima temporada. Tudo bem, Catalá? Boa noite. Prazer conversar com você aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Boa noite, é um prazer poder participar. Enfim, espero que a gente possa bater um papo sobre a realidade e momento do São Bernardo. Muito bom, muito bom. Ô Catalá, queria que você falasse um pouquinho dessa temporada, né? A Série C ela termina um pouco antes. Então vocês, acredito eu, já estão em 2026, né? O que acaba sendo talvez uma vantagem em alguns aspectos, outros não, questão talvez financeira, de contrato de jogador, que termina antes, aí tem que já fazer contrato visando a próxima temporada, mas queria que você voltasse um pouquinho no tempo, falasse dessa Série C, porque o bicho pegou, né? O quadrangular final é uma coisa de louco e o grupo de vocês com uma situação completamente indefinida até a última rodada ali. Todo mundo estava empatado, ninguém conseguia vencer e o São Bernardo ali no critério de desempate com a equipe do Floresta subiu junto com o Londrina, Catalá. E vocês já estavam bem cotados, né? Por toda a organização que o São Bernardo tem hoje de fazer uma boa Série C. E cumpriram isso à risca, hein, Catalá? Sim, eu penso que o São Bernardo vem crescendo, principalmente a nível nacional, independente do acesso esse ano, nos últimos 2 anos, fez campanhas consistentes, campanhas que aproximaram o clube desse objetivo. Então, na minha opinião, mesmo quando eu não estava no clube, eu via como um caminho sem volta, e estando dentro eu ratifico essa opinião, que era um caminho sem volta o São Bernardo ser um clube de Série B. Acho que o grande desafio agora para o clube é conseguir se consolidar entre as 40 melhores equipes do país, para poder de alguma forma continuar esse crescimento a nível nacional e buscar, por que não, em algum momento, esse acesso aí para estar entre os 20 melhores clubes do país. Ô Catalá, e vocês já estão trabalhando já, pensando na próxima temporada? Os jogadores já se apresentaram? Sim, nós tivemos aí aproximadamente 40 dias de recesso, já retornamos tem umas 2, 3 semanas, mas com somente os atletas remanescentes da Série C, e as contratações nós temos previsão para muitas delas se apresentarem no dia 26 de dezembro, que é quando a maior parte dos clubes retomam suas atividades. Muitos desses atletas estavam competindo em divisões maiores e por esse motivo precisavam ter o seu período de descanso. Então nós temos ali um grupo de 15, 16 jogadores treinando, e a previsão aí de uma chegada aí de mais uns de 10 a 14 jogadores aí nesse final de ano e início de janeiro. Catalá, boa noite, tudo bem? Pedro Cohen aqui, um prazer estar falando com você na Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar, você falou dessas chegadas de jogadores, né? A gente sabe também que com o acesso à Série B, o perfil de jogo, o perfil da competição muda muito também. Consequentemente, muda o perfil de jogador. Que tipo de jogador o São Bernardo vai buscar para jogar a Série B em 2026? Vai ser jogador com mais experiência? Vocês vão testar jogadores que já estavam no elenco e vão buscar peças pontuais para fechar o time titular? Como é que vai ser? Nós mantivemos aí aproximadamente metade do elenco da Série C, a outra metade acabou deixando o clube por diversos motivos. Nossa ideia é reforçar para qualificar aquilo que a gente considera que já é positivo. Acho que prioritariamente uma característica que nós gostaríamos de ter são atletas com saúde, porque nós sairemos de uma realidade de jogar uma vez por semana, que a Série C te possibilita jogar somente aos finais de semana, para jogar quarta, domingo, terça, sábado, enfim, para jogar aí
o dobro de partidas que nós normalmente fazíamos. Então, ter saúde é importante porque a recuperação de um jogo para outro tem um impacto grande nesse tipo de competição, nesse tipo de calendário. Só que o mercado está super inflacionado, super mesmo. A concorrência ela é pesada. Então, talvez em alguns momentos nós tenhamos que ser criativos e abrir mão um pouquinho de uma ou outra situação que até então nós considerávamos inegociável para poder ter reforços à altura daquilo que a gente tem de expectativa para a temporada. O Catalá, é mais difícil nesse sentido o mercado jogando uma Série B, porque passa até a ser uma disputa com clubes de Série A dentro dessa questão de contratações? Eu acho que o nicho em si não, mas passa a ser mais comparado com a realidade que a gente tinha, né, de Série C, eu acho que não, acho que é mais fácil, mas comparado com o mercado como um todo e comparado que hoje a Série B tem equipes muito tradicionais, né, nós temos aí equipes gigantes participando da competição, prevejo, vocês mesmos mencionaram isso, prevejo uma das Séries B mais difíceis aí de todos os tempos. Isso dificulta, porque o São Bernardo é uma equipe muito organizada, uma equipe que vem crescendo, mas muitas vezes o atleta tem o desejo de jogar numa equipe com uma camisa mais pesada, uma equipe talvez mais tradicional, então muitas vezes as nossas propostas até são mais vantajosas financeiramente, mas nem sempre o atleta acaba optando pelo nosso projeto. Então eu vejo que a concorrência nesse momento ela é uma concorrência que prejudica um pouquinho os objetivos do São Bernardo na confecção, mas eu entendo que nós estamos num bom caminho. O Catalá, o que você achou particularmente desse novo formato do Paulistão? Bem tiro curto. Ao mesmo tempo, uma equipe como o São Bernardo, que já tem uma pré-temporada em andamento, apesar de que algumas coisas vão mudar, dos reforços que vão chegar. E uma outra situação também é que a Série B ela começa depois da Série A. Então teremos as grandes equipes, né, os times da capital, num dado momento, já voltando a atenção também para o Campeonato Brasileiro. Numa situação de que não dá para vacilar muito, muda a situação, que inclusive há 2 anos o São Bernardo foi vítima de fazer uma grande campanha e ficar de fora de um mata-mata. Isso me parece mais justo, mas ao mesmo tempo até o grande, se vacilar, pode ser rebaixado porque é um campeonato que não vai dar tempo de recuperação. O que você achou desse formato e se você acha que é uma boa vantagem para uma equipe como o São Bernardo ter uma Série B só um pouco mais para frente? Eu entendo que a Federação Paulista fez aquilo que podia em função da diminuição que vem da CBF, então a federação não tem o poder de veto, e aí acho que o campeonato muito curto como com menos 4 jogos aí na primeira fase aumenta muito o peso de cada jogo, então o peso de cada partida passa a ter muito mais significado, muito mais importância. Não vejo essa vantagem porque, por exemplo, se nós nos classificarmos entre o último jogo da primeira fase e o jogo de quartas de final, nós temos jogo de Copa do Brasil, e se a gente avançar, na semana seguinte nós temos a segunda fase da Copa do Brasil. Então, ainda que nós tenhamos o início da Série B um pouco mais adiante, no nosso calendário, como existe a Copa do Brasil aí como uma das competições que o São Bernardo vai participar, a gente vai estar competindo e talvez por não termos aí elenco grande, um investimento como muitas equipes, a gente precise priorizar essa ou aquela situação. Então não vejo vantagem alguma e também não vejo que ainda que foi necessária a redução de datas, não vejo que a campanha produzida pelo São Bernardo na última edição do Paulista trouxe algum benefício para o clube, porque se você olhar a nossa tabela, nós somos uma das equipes que vai enfrentar o maior número de adversários da Série A, e nós tivemos a segunda melhor campanha geral da competição e ficamos em 5º.
Então, os critérios não foram, na minha visão, aqueles que ofereceram justiça na confecção da tabela e do calendário desse próximo Paulista. Catalá, você comentou aí sobre o Campeonato Paulista, que o São Bernardo vai pegar muitas equipes de primeira divisão, e é verdade, né? Enfrenta o São Paulo, enfrenta também o Mirassol, o Corinthians e o Bragantino, enfrenta até 2 times da Série B também, né? Adversários diretos aí durante a temporada, Novo Horizontino e a Ponte Preta. E aí, tendo isso em vista, levando em consideração que o São Bernardo vai disputar outras 3 competições além do Campeonato Paulista ao longo do ano, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Campeonato Brasileiro da Série B, olhando de fora, nesse momento, é claro que durante a temporada os objetivos mudam, as prioridades mudam junto, né? Mas olhando de fora, qual é o grande objetivo do São Bernardo para 2026? É conseguir o acesso à Série A ou é ir pensando jogo a jogo na Copa do Brasil, que é uma competição muito rentável, por exemplo? Eu acho que assim, eu sempre tive essa visão e aí ela não muda, ainda que o próximo ano será desafiador para o São Bernardo. Toda vez que você entra em campo, você tem a possibilidade de vencer e é isso que você deve tentar. Então, o São Bernardo vai tentar vencer todas as partidas que disputar na temporada. Óbvio que é utópico achar que venceremos tudo, mas nosso objetivo é fazer a melhor campanha possível no Paulista, a melhor campanha possível na Copa do Brasil, a melhor campanha possível na Sul-Sudeste e a melhor campanha possível na Série B. E aí, muitas vezes, aquilo que era inimaginável passa a ser palpável em função de como a competição se desenrola, e às vezes aquilo que você idealizava fica um pouco aquém porque o time oscilou, porque os resultados não foram tão expressivos. Eu penso que ficar fazendo projeção te limita e ao mesmo tempo te afasta de olhar para aquilo que está sob seu controle a curto prazo, que é sempre a próxima partida. Eu, como treinador, aprendi que eu só tenho a próxima partida. O futebol brasileiro mostra isso, ainda que eu esteja numa condição de privilégio em ser o terceiro mais longevo do país. Eu sempre trabalhei a minha mente para a próxima partida, para o próximo jogo, e não muito mais além disso, porque eu acho que a chance de se perder nesse processo é grande. O Catalá, isso que você falou é interessante, porque a minha pergunta, eu queria abordar a situação do Rafael Guanais com você. Você falou de longevidade e vocês são contemporâneos, você e o Guanais. E acho que até de uma mesma escola, no sentido de treinadores forjados aí no interior de São Paulo, tem praticamente a mesma idade. E a notícia do dia hoje é o não do Guanais ao Botafogo, e que eu vejo como um acerto gigantesco por parte do Guanais, no sentido de valorizar o que ele tem no Mirassol, o que ele conquistou, e uma estrutura, e você pode falar também com muita propriedade do Mirassol, porque há pouco tempo estava por lá também. Como que você enxerga essa situação do Guanais hoje, depois de uma temporada absurda e incrível que ele fez no Mirassol, em Catalá? Bom, feliz por ele, porque além de contemporâneo, a gente é amigo, né? Então, estou muito contente e contente que ele tenha ficado, porque hoje a minha família está residindo em Mirassol. Eu estabeleci residência lá depois das minhas 2 passagens pelo clube, então, de certa forma, existe um vínculo de ser morador da cidade. Acho que para o clube é importante a manutenção e acho que ele toma uma decisão sábia. Há poucos dias eu vi uma entrevista dele e acho que ele deixa claro que em algum momento tem o objetivo de trabalhar em um grande. Acho que esse é o objetivo de todo treinador, mas acho que os questionamentos que precisam ser feitos para que você tenha as respostas e essas respostas te digam se você deve aceitar ou não, foram bem explicados, bem detalhados por ele nessa entrevista. Será que eu vou conseguir executar o jogo que eu acredito? Será que os jogadores no lugar onde eu vou chegar vão ter o mesmo apetite que eu, que estou iniciando a minha carreira? Então acho que tem uma série de pontos que ele deve ter pesado. Ele deve ter, para ter recusado a proposta, ele deve ter discutido o projeto esportivo com alguém e provavelmente as respostas que ele obteve não deram a ele a confiança de fazer esse movimento. Penso que para ele e para o Mirassol essa decisão foi positiva, mas obviamente isso é muito pessoal, ele realmente sabe quais foram os motivos para isso. Eu penso que
esse movimento será cada vez mais normal, porque, pelo menos eu falo por mim, treinadores com o meu perfil estão muito mais preocupados com aquilo que tem como projeto esportivo e a oferecer para o meu desenvolvimento e para que eu possa ajudar o clube a crescer do que status ou ganhar dinheiro a curto prazo. O dinheiro é importante, mas acho que construir uma carreira sólida é mais ainda. Você pega no meu caso aí, eu tenho média de mais de um ano de manutenção nas equipes que eu dirijo. Eu estou indo para 2 já no São Bernardo, juntando as 2 passagens no Mirassol foram mais de 3 anos, juntando as 2 passagens aqui no São Bernardo já vai para 3 anos. Então acho que você precisa escolher bem que tipo de caminho quer seguir como plano de carreira, e eu prevejo que o futebol caminha para esse tipo de relações mais longevas. Ô Catalá, esse foi o caminho que vocês, treinadores brasileiros de uma nova geração, encontraram, num sentido de que muito treinador estrangeiro veio para cá, muitos acertos, mas acho que também muitos erros, talvez por conta de um modismo, e o treinador brasileiro passou a ser questionado no sentido de ou o medalhão, talvez já ultrapassado, ou muito jovem, talvez não tenha tamanho para assumir um clube, no qual eu discordo de muitos que poderiam inclusive ter um olhar mais carinhoso das equipes. O caminho a ser trilhado agora por treinadores mais jovens é esse, que você e o Guanais vem trilhando no sentido de longevidade, independente talvez de uma tradição que o clube possa ter? Eu penso que sim. Você pega aí, nos últimos 3 anos eu tenho 3 acessos e um título estadual e um título nacional. Talvez, e aí vamos usar o exemplo aí, já que a gente está falando do Botafogo. Claro que o David Ancelotti tem uma carreira brilhante, ele trabalhou com o pai em muitos clubes importantes e com certeza isso abasteceu ele para ter uma trajetória, mas estou usando ele como exemplo porque está bem recente, mas nós temos vários outros casos de caras que nem eram treinadores em seus países, profissionalmente falando, e tiveram suas primeiras oportunidades aqui no país. Com certeza, se o Guanais fosse estrangeiro, ele já estaria ou teria recebido muito mais do que somente o convite do Botafogo. Então, acho que hoje não existe equidade na forma de avaliar o trabalho. Penso que esse caminho que ele escolheu e que eu escolhi tem a ver com construir um caminho para projeção, mas no meu caso, muito mais do que isso eu quero trabalhar em locais onde exista clareza daquilo que se quer fazer, de como se quer fazer e aonde quer chegar, porque isso para mim é muito mais importante, me motiva muito mais poder contribuir para o desenvolvimento e crescimento de um clube e receber a mesma contribuição do clube para o meu crescimento e desenvolvimento, do que ficar pulando de galho em galho para apagar incêndio. Eu acho que isso não é bom nem para minha carreira, não é bom para o futebol. Então, penso que, principalmente com a chegada das SAFs e investimento estrangeiro e de repente, conceitos de governança corporativa, compliance, eu acho que em algum momento o futebol vai exigir essa conduta, e penso que o Guanais, como foi mencionado, o meu caso, podemos colher frutos de já termos isso como uma premissa de vida, de carreira. Ô Catalá, você comentou bastante, achei interessante, me veio uma curiosidade aqui sobre treinadores jovens no Brasil, né? E eu concordo com você de que muitas vezes falta esse olhar igual dos clubes para os treinadores jovens do exterior ou mais medalhões. E eu queria saber de você, tirando o Ricardo Catalá, qual técnico do futebol brasileiro aí você enxerga nesse momento como mais promissor, que pode fazer um bom trabalho nos próximos anos aí, que mais te enche os olhos? Cara, assim, tem muitos treinadores competentes no Brasil.
torço muito para vários deles, porque são meus amigos, o Guanais é um deles, a gente conversa muito sobre futebol, hoje a gente é vizinho, então a gente acaba tendo uma relação, eu torço para que ele seja um cara vencedor, mas nós temos vários treinadores brasileiros jovens competentes, nós temos o Maurício Barbieri, nós temos o Odair Hellmann, que apesar de já estar num estágio de dirigir algumas equipes maiores, também é um cara jovem, também é um cara oriundo do futebol formativo, também foi um cara que foi estudar para se preparar. Eu penso assim, ó, para mim, sendo muito honesto, competência não tem idade, tampouco nacionalidade. E acho que isso deveria ser o regulador do mercado no Brasil. A competência, e aí obviamente entra um pouco do que vocês falaram de ter a coragem. Então, quando eu saio do Operário e retorno para o Mirassol, e o Operário ele cai nesse ano, eu não cheguei a fazer nenhum jogo da Série B, mas o Operário caiu esse ano. A direção do Operário me liga e me convida para retornar. Eu disse que naquele momento era impossível. Eu indiquei o Guanais e eles, pela relação que eu construí com a direção, eles levaram ele e ele desenvolveu um belo trabalho ali. Foram 2 temporadas, acesso da C para B, uma B muito consistente. E por que ninguém da Série A já tinha dado essa oportunidade a ele? Por que ninguém tinha aberto essa porta? Ou por que ninguém abre essa porta para o Catalá, sabe? Acho que falta um pouco de coragem de quem toma a decisão, porque hoje o meio externo influencia muito, para poder validar esse tipo de trabalho. Então quer dizer que agora, depois de o Guanais ter realizado esse trabalho no Mirassol, ele está apto, mas ele já estava apto há um ano atrás, ele só teve a oportunidade que o Juninho ofereceu para ele, de dirigir um time na Série A e mostrar aquilo que a gente já sabia, que ele é competente. Assim como é o meu caso, assim como é o do Maurício, assim como é o do Odair e de vários outros, muitos outros. Nós temos vários, Carpini, nós temos um monte de cara bom no Brasil. O Eduardo Barros, que estava com o Diniz até outro tempo atrás, está fazendo um ótimo trabalho no Cuiabá, fez uma baita campanha de recuperação. Então, assim, eu vejo que no Brasil, Léo Condé, nós temos vários caras bons, vários. O que precisa é coragem para oferecer a oportunidade, porque a maior parte desses treinadores vai entregar aquilo que se espera. Assino embaixo. Pedro Cohen, para a gente fechar com o Catalá. Vamos lá, Catalá, uma última da minha parte aqui então. Você, obviamente, é um treinador já consolidado no cenário nacional do futebol brasileiro e tem feito um ótimo trabalho aí no São Bernardo, é só olhar os números. E eu queria saber, apesar de você já ser esse treinador consolidado que faz bons trabalhos, no que você imagina que ainda dá para evoluir? O que você acha que você ainda pode melhorar para se tornar um técnico ainda melhor no futebol e no São Bernardo? Eu acho que em todos os aspectos, assim, eu tenho uma carreira marcada por desenvolvimento de jogador, eu melhoro o jogador independente da idade, então essa é uma marca registrada do trabalho, lanço o jogador jovem em todo clube que eu vou, mas esse ano, por exemplo, nós iniciamos o ano jogando com 3 zagueiros numa plataforma com linha de 5, né, linha de 3, e depois do Paulista a gente migra para uma construção com 4, porque a gente sabia que o perfil de campeonato era diferente e porque o São Bernardo no Paulista ocupa um papel e na Série C ocupava outro, e a gente precisava jogar de uma forma diferente. Então acho que o tempo todo a gente está se desafiando e crescendo. Eu vejo margem para desenvolvimento em tudo, vejo margem para desenvolvimento sobre conhecimento de pessoas, sobre o conhecimento do jogo, sobre o conhecimento da área científica que pode respaldar muitas decisões. Eu procuro sempre estar discutindo com todos os departamentos do clube sobre quais são as novas práticas, aquilo que vem acontecendo de mais moderno, seja aqui ou fora, para a gente poder, se não for possível aplicar aquilo no clube diretamente, de que forma a gente consegue adaptar. Eu acho que independente da área, é importante você buscar essa evolução constante. Eu, pelo menos, tenho tentado me desconfortar nesse sentido e desconfortar aqueles que estão ao meu redor. E acho que os resultados recentes demonstram isso, né? Eu recentemente conversei com outro colega de vocês e ele disse, o que me impressiona é a capacidade de entregar resultado em clubes diferentes, em estados diferentes, com menos recurso que muitos outros clubes. Acho que esse é o grande desafio. O treinador está feito
para encontrar solução e não para procurar problema ou desculpa. E é isso que eu tenho procurado fazer. Muito bom, muito bom. Ricardo Catalá, ótimo papo aqui na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola. Bom 2026 para você, para o São Bernardo, para os seus projetos daqui para frente, Catalá. Valeu, rapaziada. Obrigado. Um ótimo 2026 para vocês também. Que vocês tenham uma ótima passagem de ano. Que 2026 seja ano de saúde, paz e que a gente possa aí continuar sendo colegas de profissão, nos respeitando e fazendo aí, tentando fazer o nosso futebol melhor. Valeu, Catalá. Um abraço.